O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Havia um homem rico que se vestia de purpúrea e linho finíssimo, que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de que me refresque a língua, pois sou cruelmente atormentado nesta chama. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida. Mas Lázaro, males por isso, ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os que lá passam para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhe que não aconteça viverem também eles para neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles alguém dos mortos, e se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvires a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão converter, ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, diante desse evangelho de hoje, do rico e do Lázaro, um evangelho que a gente conhece muito bem. E aqui dá-nos entender como a palavra de Deus diz: é mais fácil passar um camelo no fundo de agulha do que um rico se salvar. Mas aqui o Senhor também, ele pede muita atenção que ele diz, porque o rico muitas vezes não sabe usar sua riqueza. Porque que sejamos rico ou pobre, mas o que o Senhor quer de cada um de nós aqui, a caridade. O Senhor quer cada um de nós que vejamos o Cristo no nosso próprio irmão. E aqui, quantas vezes, quantos dias o Lázaro passou na porta do rico. E aqui, muitas vezes, voltando para nós, que nós possamos também refletir. Quantas vezes um mendigo nos pede algo, nos pede uma esmola, muitas vezes muito sujo, feio, e nós o negamos. Muitas vezes dizemos ele quer para beber, quer para usar droga. Mas que nós nunca possamos pensar assim, mas sim que nós possa pensar que ali é um filho de Deus, que ali é um cristão, e que ali o que nós fizermos por ele, estamos fazendo também por amor a Deus, estamos fazendo também por nós. E também aqui quando ele grita: Abraão, compadece-te de mim, quando ele morreu e viu Lázaro ao lado de Cristo.
porque a palavra também nos diz: se queres ganhares o reino do céu, torne uma criança novamente, porque possamos observar que uma pessoa de rua, que um mendigo, ele não tem ambição. Nós temos essa nossa comprovação diante do Missão Católica quando nós fazemos os moradores de rua. São pessoas simples, que algum que já tem almoçado não recebe mais uma quentinha e se manda alguém levar adiante a outro. A gente vê a humildade naquelas criaturas, naqueles cristãos, naqueles filhos de Deus. E que muitas vezes, quando a gente tem, nunca se sacia, quer ter sempre mais e mais e mais. E que nós possamos sempre, diante desse evangelho, sermos mais humildes perante essa quaresma que estamos vivendo e que a gente possamos viver mais também em oração, que é através da oração que nos torna um cristão humilde, que nos torna um cristão próximo das coisas de Deus, próximo de Deus e próximo mais ainda de ganhar o reino do céu. Mas para isso temos que ter uma vida diária em Cristo, com Cristo, e para que isso aconteça é somente em oração. E aqui embaixo, o rico disse: rogo-te então, Pai, que mandes Lázaro à casa de meus irmãos, para que eles creiam. O que o Senhor disse? Que eles já tinham os profetas, eles tinham tudo, como muitas vezes nós hoje deixamos passar as graças de Deus diante de uma pregação, diante de um retiro, diante de uma missa. Que nós possamos ser cada dia mais sábios diante das coisas de Deus para ganharmos o reino do céu. Muitas vezes é tão simples e nós trocamos o reino de Deus. Nós trocamos as coisas de Deus por tão pouco. Que nós possamos cada dia mais termos sabedoria para um dia, quando daqui partirmos, nós possamos estar diante do Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.